Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Café Expressão, o podcast do portal Expressão Brasiliense. Eu sou José Fernando Vilela e nesta quinta-feira vamos receber o jornalista e especialista em comunicação política, Felipe Cabral. Mas antes de passar aqui ao meu entrevistado, quero agradecer a você pela sua audiência que está nos assistindo aqui pela TV Expressão. Aproveita, pedir para você aí, ó, tá seguindo a gente, não tá? Vai lá, inscreva-se no nosso canal, marca a gente, vai lá e dá um like, fala o que você tá achando aqui da nossa entrevista. E tem também as nossas redes sociais. Vai lá no Instagram, @Expressão Brasiliense, @Café Expressão. Deixa um like, dá um joinha, fala o que você tá achando aqui da nossa programação, do nosso entrevistado, fala o que você achou. Ele já vai falar de política, um bocado de coisa. Deixa lá a tua opinião, beleza? E o nosso site, o nosso portal expressãobrasiliense.com, o portal que conecta você com a notícia. Só digitar lá no Google, Expressão Brasiliense, que a gente aparece no topo junto com você. E vamos a ele. Felipe Cabral é um dos maiores especialistas da área de comunicação política deste país. Meu brother, grande amigo, é formado em jornalismo, é pós-graduado em ciências políticas e atua no mercado político há mais de 20 anos. Felipe tem experiência em assessoria de comunicação, marketing político eleitoral, assessoria parlamentar e relações institucionais no Poder Legislativo Federal. O cara é fera lá no Congresso Nacional. Tanto é que tem passagem por gabinetes parlamentares, comissões permanentes e órgãos da mesa diretora e liderança partidária. E hoje temos a honra de recebê-lo aqui conosco no Café Expressão. Boa noite, Felipe Cabral, meu grande amigo. Seja bem-vindo ao Café Expressão. Boa noite, Zé Fernando Vilela, né? Meu amigo José. Daqui a pouco tu solta um Zezinho, não dá nada, não. Não, vamos manter a formalidade aqui. Primeiro, é uma honra estar aqui contigo. Estou muito feliz de ter recebido esse convite. A gente é contemporâneo, né? A gente se formou praticamente na mesma época. Iniciamos juntos na jornada de comunicação social, no jornalismo, né? E dizer que para mim, além de ser uma honra, é um privilégio estar aqui com uma pessoa que é uma bússola, né? Do ponto de vista do cenário político regional, né? Você é um cara que entende muito aqui. Que isso. E vamos fazer uma boa troca aqui no Expressão. Vamos fazer uma boa troca. E como eu tô diante de um cara que tem muita experiência ali no Congresso, você é um cara que é um jornalista experiente, conhece bem a política brasileira. Já vou te meter essa assim logo de cara. Como é que você avalia assim esse desempenho desse terceiro mandato, desse começo, né, de terceiro mandato do governo Lula? Porque você já passou ali parte do governo Lula, governo Dilma, governo Michel Temer, governo Bolsonaro. Como é que você avalia? Você que está ali dentro desse contexto lá do Congresso. Então, José, a pergunta é muito pertinente, mas eu acho que é uma pergunta que ela ainda não tem uma resposta integral por conta de que o governo Lula 3, a gente está aí, né? O governo tomou posse em janeiro e a gente está aí no mês de novembro, que é quando esse podcast é gravado. Então, para fazer uma avaliação mais macro, eu acho que é um pouco difícil a gente dar uma nota e uma avaliação. Mas assim, como é que você avalia esse comecinho? Porque eu avalio o começo do governo, eu avalio como um começo com bastante vontade de fazer diferente, com muita iniciativa, né? Só que eu avalio que é um governo que é um começo difícil, né? E aí, vamos lá. Por que é um governo com começo difícil? É um governo onde o presidente da República foi eleito sem ter ampla maioria dentro do Congresso Nacional, principalmente da Câmara dos Deputados. Então, assim, é um governo que hoje tem muita dificuldade em aprovar propostas com ampla maioria. E é um governo que tende a estar sempre muito refém do parlamento, principalmente na figura do presidente da Câmara dos Deputados, né, que é o todo-poderoso desta atual legislatura. Ele está na metade do mandato, ele não pode ser reconduzido à presidência da Câmara, mas é um governo que tende a ter dificuldades com pautas mais prioritárias. Então, esse governo, então, o Congresso hoje, igual você falou, ele não é alinhado completamente ao governo Lula. De forma alguma. O eleitor deu sinais muito claros na eleição do ano passado de que ele não gostaria que houvesse mudança. Tanto é que a eleição foi apertadíssima. Sim. E isso reverberou também nas cadeiras da Câmara e do Senado. Você tem uma ampla maioria
de deputados lá que se declaram independentes, e de vários partidos, dos mais de 20 partidos com representatividade na Câmara dos Deputados. Se você chegar para algum parlamentar e falar assim, você é da base do governo, provavelmente o pessoal do PT, o pessoal ali que está no envolto. Ele assume e fala que é. Nos partidos do espectro mais à esquerda, mas os demais, os deputados se colocam como independente e oposição. Mas a gente vê, Felipe, você falando aí, que o governo, mesmo tendo, né, essa dificuldade de ter uma ampla maioria, ele tem conquistado vitórias importantes ali na votação, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, assim, você acha que o Lula agora está conseguindo, mesmo igual você falou, fazendo alguns ajustes, já está conseguindo captar alguns parlamentares ali para o governo? Porque o Centrão embarcou. Assim como foi, o Bolsonaro demorou um pouco. O Lula já no primeiro ano já emplacou. O Bolsonaro demorou um pouco a conquistar o Centrão. A pergunta é muito interessante, José, e a gente tem que fazer um paralelo do governo Lula 1, né? Do Lula 2 e agora com o Lula 3, né? O governo, o primeiro mandato do Lula e o segundo, o governo tinha uma maioria ali até satisfatória, né? Não tinham grandes dificuldades. E aí eu não vou entrar aqui no mérito de como que isso era conquistado, né? O presidencialismo de coalizão, cada presidente tem a sua tática, de lidar e de relacionar com o Congresso. Nesse começo do governo Lula 3, o que eu vejo é o seguinte, houve uma dificuldade inicial ali, né? As peças se assentando e mudou a legislatura, então você teve aí acho que quase 48% de renovação das cadeiras da Câmara, que é uma renovação, não é alta, é uma taxa de renovação bastante próxima das outras, mas você tem um centrão muito fortalecido e um poder legislativo muito fortalecido, né? Na verdade, na minha visão, não sei quantificar esse número, mas eu vi que o centrão nessa eleição realmente ele saiu mais forte. Muito mais fortalecido os partidos. Se você pegar partidos, por exemplo, como o União Brasil, o PSD, são partidos que as bancadas aumentaram significativamente. Então, isso dá muito mais poder de barganha para os parlamentares. Eu percebo que para essa maioria ser fortalecida, o governo tem dado sinais de ceder, né? Negociar, porque faz parte. As pessoas criticam, a política tem que negar esse cargo, ceder. É assim que funciona o jogo. O processo democrático, ele é tortuoso, ele é lento, ele custa caro, e as negociações políticas, elas, de fato, elas ocorrem, natural, de forma natural. E ocorreram em todos os governos. Sim. Ocorreu no governo Michel Temer, no governo Dilma, no governo do presidente Lula, do Fernando Henrique, porque é assim, o jogo de força, a relação de força, um não vive sem o outro, né? O que não pode acontecer, que os deputados reclamam muito, é quando o Poder Executivo usurpa a vontade do Poder Legislativo, do ponto de vista de editar medidas provisórias, de ficar enchendo a pauta, inflando a pauta com um monte de assuntos que não são tão prioritários. Mas eu vejo que, para este começo, as peças estão começando a se assentar, mas o governo, de verdade, não vai ter vida fácil durante os próximos 3 anos. Cada pauta vai ser uma pauta negociada, cada assunto vai ser negociado, cada prioridade vai ter que ser debatida, e do ponto de vista técnico, os deputados mesmo, que se declaram independentes, vão buscar reuniões no Palácio, reuniões na Casa Civil, nos ministérios que as pautas são correlatas. Então, assim, a política pulsa, a política vibra. E isso é muito bacana de acompanhar. Isso é muito bacana porque as pessoas começam a acompanhar e começam a entender de maneira mais prática. O que é realmente a política, né? Exatamente. Agora sim, Felipe, sem ficar falando um pouco, centrando muito no Congresso, já falando um pouco no âmbito político mesmo, como é que você vê a posição, por exemplo, do ex-presidente Bolsonaro pós-eleição dentro desse novo espectro político? Porque, por exemplo, a maioria desse povo do Centrão era Bolsonaro, 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 Bolsonaro. E agora, igual você falou, né? Os independentes, muita gente ali caminhando com o governo Lula, mesmo que silenciosamente, mas está apoiando. Os deputados e senadores que apoiavam o ex-presidente da República, eles continuam apoiando, obviamente, e se declaram como oposição ao atual governo. Mas diminuiu bastante, né? O grande problema para eles é que, além do líder supremo deles ter perdido a eleição e agora ter tido seus direitos políticos cassados, então, assim, perde-se um pouco do norte e da direção, que diminuiu muito o tamanho das bancadas ditas como extrema-direita, né? Sim, sim. A bancada conservadora, a bancada tida como extremista, enfim, eles diminuíram de tamanho. E, obviamente, você vê que eles, até do ponto de vista de posicionamento político,
eles estão menores, né? Antes, no governo passado era muito forte. Muito forte. Eu sou um privilegiado de estar ali dentro, ô José, que você acompanha a atuação parlamentar dos caras, principalmente quando trocam-se as legislaturas. Esses caras eram muito fortes. Esses caras tinham um séquito de seguidores, uma legião de pessoas que apoiavam e tudo. Hoje em dia já diminuiu um pouco, e eles até estão um pouco mais tímidos, porque eu acho que eles estão aí em busca de uma tentativa de um nome novo. Um novo líder. Que represente a liderança e que não tem ainda, né? Fala-se muito do governador do estado de São Paulo, fala-se muito de outros parlamentares. E a ex-primeira-dama? Você acha também, que tem chance? Olha, é muito difícil fazer esse exame de futurologia, né? Mas eu vou te dar um exemplo aqui do Distrito Federal, você conhece, inclusive. Ninguém dava a senadora Damares como eleita. Ela era, do ponto de vista de pesquisa e de campanha eleitoral, ela era uma terceira, quarta opção. O boom dela veio 2 dias antes da eleição. Então, assim, é uma pergunta... Tem chance. Eu acho que tem chance. Não acho que tem chance para uma campanha majoritária, mas uma proporcional, talvez, eu acho que tem chance. Mas voltando ao cerne da tua questão, diminuiu muito o tamanho, né? Os deputados que eram tidos como independentes no governo passado, eles são independentes agora, mas eles muito espertamente sabem que dependem do governo para a liberação de emendas parlamentares, para a liberação de recursos para suas bases. Então isso faz com que o deputado, na verdade, quando ele é eleito, obviamente que ele pensa no eleitor dele, ele pensa na cidade dele, né, na região dele que ele está representando, mas ele pensa também na sobrevivência política dele, né? Então, o deputado que está votando com o governo, por óbvio, ele vai ser um deputado mais valorizado pela Casa Civil, pela Presidência da República e pelos ministérios. Então, isso tudo é pesado e levado em consideração. Tu acha, então, que, de fato, assim, sem paixão, sem demagogia nenhuma, esse governo Lula tem uma relação, digamos que melhorada ali com o Congresso, mais próximo? Eu tenho convicção que é um governo que tem uma relação mais republicana com o parlamento, que respeita mais as demandas do parlamento e da sociedade civil organizada. O governo passado, a gente era viu meio que na imposição. Era muito na imposição, errou muito na gestão pública, sobretudo na pandemia e na gestão econômica também. A gente, além de ser profissional, a gente além de ser pai de família, a gente é contribuinte, é consumidor, é cidadão. Então, você vê que a economia patinou aí, a pandemia atrapalhou muito e tudo. Mas os preços nas gôndolas do supermercado, o preço da gasolina, você vê que as coisas estão se assentando. E aí a gente vai para aquela outra ponta do iceberg, né? Que manda é a qualidade de vida da população, é a quantidade de emprego que está sendo gerado, é a melhoria da vida das pessoas no dia a dia na ponta. É isso que manda. O poder de compra das pessoas melhorando, o humor tende a aumentar. Então você é daqueles que analista político e defende que a economia decide ali. Eu acho que tem uma grande parcela de fator de decisão, sim. Eu acho que o bolso das pessoas é a parte que mais dói, principalmente para o assalariado, quem trabalha muito, quem depende de transporte público, quem paga a conta ali apertadinha no mês, aluguel. E o discurso do Bolsonaro não era assim, né? Eu tenho para mim que assim, ele se elegeu com uma onda muito forte, uma onda política, que ele inclusive se vendeu muito bem como a solução, mesmo vindo da classe política. Eu convivi com o ex-presidente, os filhos deles foram deputados, são deputados. Eles vinham fazendo esse movimento desde 2012, 2013. Eu me lembro que a classe política desdenhava de quando chegava aqueles vídeos via WhatsApp de recepções em aeroportos, aeroporto de Fortaleza, aeroporto de Manaus, que vinha um pessoal gritando e tal. Eu me lembro que eu trabalhei para um partido que tinha 60 deputados. 2014, 2015 ali, a gente mostrava aqueles vídeos lá, José, e os deputados que estavam no atual mandato, na época, ficavam rindo. Desdenhavam. Eles desenhavam de um cara que foi eleito presidente da República com o discurso antipolítico. Então, assim, eu acho que esse fenômeno vai ser difícil de acontecer de novo no Brasil, porque o estrago foi muito feio do ponto de vista econômico e do ponto de vista da gestão de saúde pública na pandemia. Mas o eleitor brasileiro, ele dá vários recados, né? Então, se ele elegeu esse governo agora é porque ele quer uma tentativa de calmaria, de melhoria. Então, vamos aguardar. Vamos aguardar. E falando em aguardar, vamos aqui dar uma pausa para o nosso primeiro bloco e a gente volta já, beleza? Pessoal, voltamos já aqui com o Café Expressão, que recebe nesta quinta-feira o jornalista e especialista em comunicação política, Felipe Cabral. Voltamos já.
É isso aí, estamos de volta com o Café Expressão, que nesta quinta-feira recebe o jornalista e especialista em comunicação política, Felipe Cabral. Mas antes de passar aqui para ele, pessoal, dá uma passadinha lá no Instagram, @expressãobrasiliense, @Café Expressão, e também no nosso portal expressãobrasiliense.com. Beleza? Vamos aqui, Felipe, meu irmão, falando ainda de bastidores ali do Congresso. Você é um cara que tá ali sempre no meio da rapaziada, das lideranças, dos políticos, dos assessores. Você acredita que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco vão conseguir emplacar seus sucessores ou teremos uma nova liderança, novas lideranças, né, surgindo ali no Congresso? Porque a guerra tá feia, já tá começando. A eleição é só no final do ano que vem, mas o pessoal já tá se degladiando aí nos bastidores. Eu tô gostando que você tá calibrado nas perguntas. Isso é muito... Sinal que você tá antenado aí. Eu fico acompanhando, rapaz. Ó, a sua pergunta, ela tem duas partes. Eu vou primeiro para da Câmara e depois para do Senado. Bora. O deputado Arthur Lira, ele conseguiu uma façanha na última eleição dele, que foi a maior quantidade de votos da história do Parlamento Brasileiro para o presidente da Câmara. Então, assim, ele foi eleito com ampla maioria, com vários partidos em apoiamento e uma conjunção de fatores de negociação, dividindo os espaços da mesa diretora, da primeira vice, da segunda vice, da terceira vice, das suplências, dividindo os espaços principalmente das comissões permanentes, né? Ele soube distribuir muito bem ali a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante. Ele agradou gregos e troianos, né, essa composição dele aí. E assim, a gente tem que admitir que do ponto de vista político, do ponto de vista estratégico, foi impecável. Sim. Né? E ele é um presidente que ele tem mais de 400 votos. E não é o governo que tem mais de 400 votos. Foi ele. É o deputado Arthur. Isso. Ele teve esses votos. Não necessariamente esses votos vão se repetir transferir nas votações importantes. Porque aí o deputado vota de acordo com a base, de acordo com o seu estado, enfim. A gente não entra nessa questão micro. Mas eu acho que o Arthur tem muita chance, sim, de fazer o sucessor. Hoje é difícil apontar alguns nomes, mas a imprensa já ventila algumas possibilidades, né? Uhum. Provavelmente a gente vai ter um candidato do União Brasil, a gente vai ter um candidato do Republicanos, deve ter algum outro ali de algum partido menor para marcar a posição. Pra equilibrar ali. Mas, de fato, a sua pergunta eu acho que ele tem chance, sim, grandes chances de fazer o sucessor, porque a estrutura que ele montou e os partidos que o apoiam são muito robustos. E como você falou bem aí, o Arthur Lira não foi o governo que o elegeu, foi ele próprio. Sim, exatamente. Né? Fruto do trabalho dele ali especificamente. E é um deputado experimentado, né? Um deputado que tem ampla carreira política, tem uma trajetória grande e sabe como funciona ali os meandros do poder, da Câmara dos Deputados. Agora, a segunda parte da pergunta, em se tratando de Senado, o Senado é uma casa um pouco mais delicada, né? A Câmara é no varejo, o Senado é uma casa mais sofisticada. Até porque tem muitos parlamentares experimentados, ex-governadores. A sintonia para se eleger um presidente no Senado, ela é mais fina, né? As conversas, as articulações. Mas em se tratando de histórico de presidente do Senado, geralmente aquele que está no posto, ele consegue, ou se ele não faz o sucessor, ele consegue pelo menos influenciar minimamente. Então eu acho que o Rodrigo Pacheco tem sim possibilidade de fazer o sucessor, mas o Senado eu faria uma previsão um pouco mais certeira. Na Câmara eu acho que o Arthur sim faz o sucessor. No Senado eu tenho algumas dúvidas. Agora sim, você falou dessa questão do Arthur, de repente, né, ele vir a fazer o seu sucessor, mas a gente vê as movimentações do governo já tentando colocar um nome fora do eixo Lira. Você acha que é possível, de repente, o governo PT conseguir emplacar uma presidência na Câmara que seja favorável a ele e que conduza as votações de acordo com o que o governo quer? Porque às vezes o Lira, nesse quesito aí, não é tão governo, né? A gente vê a postura dele bastante independente e bastante de fortalecimento institucional. Ele é mais corporativista do que... Muito, do ponto de vista institucional. Ele é a voz do parlamento. Isso. A gente tem, José, na história política recente do país, alguns exemplos de que quando o governo tentou influenciar e lançar candidaturas próprias à presidência da Câmara dos Deputados, o final não foi tão... bom para o governo, né? Eu não preciso exemplificar aqui que quando o governo lançou um candidato que perdeu para o Eduardo Cunha, pautou o impeachment da ex-presidente Dilma. Então,
Não é uma estratégia muito factível e inteligente. Mas a gente já tá vendo essa movimentação, né? Existe essa movimentação, você tá coberto de razão, você tá acompanhando, mas eu imagino que antes de... Tu não me vê lá no plenário, mas eu tô ligado, cara. Eu sei que você tá lá. A gente se encontra às vezes, cruzando o corredor. Mas eu acho assim, que se o governo quiser lançar algum nome que seja ou do próprio Partido dos Trabalhadores, que seja da base governista, eu acho que antes de tudo tem que ser um parlamentar. A Câmara é muito corporativista. Sim. Então tem que ser um parlamentar que tenha bastante trânsito, né? Independente de partido, se o governo fizer esse movimento, que eu acho que é muito delicado, tem que ser um parlamentar que tenha bastante trânsito. Então pode ser que sim, pode ser que surja aí o nome do ministro das Relações Institucionais, né? Enfim. Mas eu acho que o governo vai esperar, vai tatear um pouquinho, porque assim, o peso de uma derrota de uma candidatura do governo à presidência da Câmara, ele pode determinar, inclusive, o fracasso do governo. Só não pode pôr, eu vou falar logo, eu não tem essa conversa não. Só não invente de pôr Rui Costa. Ah, não, Rui Costa não é deputado, não, ele, né? Não, ele não... Não é, porque se fosse, meu amigo, ia perder. Porque o pessoal de Brasília ia fazer campanha contra esse cara. Mas voltando aqui, é porque a raiva que eu tenho desse cara, quando ele falou que o Brasília era uma ilha da fantasia. Uma declaração muito infeliz, não, porra, né? É de uma indelicadeza, né? Tremenda, né? Porque o pessoal tem que entender, pessoal. A gente é que recepciona esse pessoal aqui. Não é a gente que traz eles pra cá, né? As pessoas voltam e mandam pra cá. Pois é. Mas voltando, meu irmão, voltando aqui ao Congresso Nacional, você acha que a atual composição ela é boa para a sociedade? Aí eu tô falando dentro do espectro político mesmo, porque o Congresso hoje ele reflete o que o povo realmente precisa ou os interesses políticos e pessoais ainda continuam falando mais alto? Como é que é a tua visão sobre isso? José, a sua pergunta é muito, muito, muito inteligente, mas dificílima de ser respondida. Sabe por quê? Por quê? As pessoas reclamam da classe política. As pessoas reclamam do atual Congresso Nacional, da composição, que é isso, que é aquilo. Mas isso é o retrato fidedigno da sociedade. O Congresso eleito, ele não chega aqui de paraquedas e cai na Câmara e no Senado e pum, não. As pessoas votam. Então, assim, eu não acho que é um Congresso que é 100% representativo da sociedade, porque tem muitos parlamentares ali que são eleitos por nichos religiosos, nichos ideológicos, enfim. Empresariais e vários segmentos. Servidores e vários segmentos. Além disso. Mas eu acho que a gente não pode reclamar porque é o Congresso que a gente tem, né? E aí tem a frase do Ulisses Guimarães, né? Que se você está achando ruim esse Congresso, espere o próximo. Ulisses estava certo. Infelizmente, você vê uma grande maioria de parlamentares, e eu estou falando de deputados e senadores, que não são vocacionados para o exercício da atividade pública, da vida política, do mandato. Um percentual muito alto de parlamentar que não está preparado para exercer essa função. Muito longe de estar preparado. Em contrapartida, você tem uma minoria que é muito vocacionada, que faz planejamento estratégico, que compõe a equipe de maneira técnica, qualificada, e que tem... Sabe quando o cara tem a pegada pro rolê, o cara tem tesão em fazer aquilo, tem tesão em fazer um bom mandato, tem uma equipe super preparada. Mas é igual você falou, uma minoria. É uma minoria que, assim, eu acho que essa minoria tem um papel preponderante na melhora dos demais, porque eu vou te dar um outro exemplo prático. Existem os rankings, né? Ranking dos políticos, existe o DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que tem os cabeças do Congresso, tem o ranking agora da elite parlamentar da Arco Advice, você tem agora um índice mais recente, que é o índice de Legisla Brasil, que é de uma entidade muito respeitada. Quando os deputados começam a pontuar nas cabeças ali, e aparecer em primeiro, segundo, terceiro, os que estão trampando, que estão mostrando que estão fazendo a diferença, eles estão bem pontuados lá. Os outros vão ficando para trás. Essa rixa e essa competição, eu acho ela muito boa para a sociedade. Porque aí ela vai ver, poxa, eu votei no fulano, o fulano está em 250 na lista. Mas hoje a gente, assim, esses rankings, ele é meio complicado a gente avaliar, porque assim, a gente vê que tem um ranking dos da direita e o ranking da esquerda. Eu não estou considerando os rankings que são enviesados politicamente. Eu estou dizendo que... Mas é porque a gente vê eles explorando isso, sim, né? Muitos deles. Mas eu vou te dar 2 exemplos aqui. Porque esse do que você falou aí do Arco Advice... Da Arco é um ranking técnico. Esse é técnico. E o do Legisla Brasil. Legisla Brasil. Esses dois, até o do DIAP também. Mas esses dois, o que eu acho mais interessante é que eles não fazem comparações ideológicas. Sim. A comparação é, sobretudo, do ponto de vista de produção legislativa. Aí sim. Então, o deputado José Fernando Vilela
representante Não quero ser não, viu? Já tô avisando. Representante do Distrito Federal, ele apresentou tantos projetos de lei em 2023, tantos relatórios, tantos requerimentos. Ele sugeriu sessão solene, audiência pública, ele mandou requerimento de informação para o Ministério tal. Ele fez... Isso é muito bacana. Esse nível para medir a atividade do trabalho é muito bacana. Agora, a posição sobre tal assunto. Quantos processos tem? Não sei o quê. Aí a gente vê que já leva para um outro lado. Aí realmente, aí eu acho que nem é crível de nós, enquanto profissionais de comunicação, a gente levar em consideração esses outros. Sim, mas a gente vê muita assessoria que desconhece isso, não tem essa fundamentação. Aí pega, meu deputado é o primeiro, não sei da onde, bababá. Aí o da direita faz isso, o da esquerda também vai lá e quer fazer também. Quando sai o da esquerda, ele pega e meu deputado é o primeiro. A grosso modo, tanto a extrema esquerda como a extrema esquerda, nesse quesito, extrema esquerda e extrema direita, nesse quesito, eles agem de maneira muito parecida. Parecida. É muito parecido. Parecida. O método, o mecanismo são é muito iguais, parecido. quase. Muito. Agora sim, Felipe, falando de eleitor, você acha que o eleitor hoje, ele vota pelo interesse pessoal ou pelo interesse ideológico? Uma só pergunta boa, hein? Porque assim, eu sou um defensor da seguinte forma. O Brasil deixou de ter o voto de cabresto e passou a ter o voto de interesse. Eu vejo dessa forma. Eu acho que só que aí tem dois interesses, né? O político e o pessoal financeiro dele ali. Tem muita gente assim ainda. Eu acho que o eleitor que acompanha mais, que se interessa mais pela política, que tá ali próximo das decisões do país, ele tende a votar com um senso de coletividade maior. Acho que quanto mais preparado o eleitor estiver e mais acompanhado estiver, ele tende a pensar num todo. Agora, o eleitor que não acompanha, que passa lá, aqui em Brasília de 4 em 4 anos, nas demais cidades de 2 em 2 anos com a eleição municipal e eleição geral, eu acho que ele vota com o próprio umbigo, sim, pensando no próprio interesse, na própria realidade dele ali, na proximidade da cidade, do bairro, ou porque o fulano é amigo do fulano. Vai ajudar o fulano com um emprego ou uma consulta. A gente pode comparar aqui, Zé, a eleição para deputado distrital em Brasília. Né? Você vê, a Câmara Legislativa, ela tem, acho que 24 deputados distritais, mas se você pegar o histórico de cada um ali, nem sempre eles representam uma cidade. Não. São poucos ali que realmente é uma cidade. Ali são nichos específicos. A gente tem, por exemplo, Chico Vigilante, que a gente sabe que era da área de segurança. Né? A gente vê o Gabriel Magno, que é da parte da educação. A gente vê o pastor Daniel, que é movimento religioso. Né? Fábio Félix, movimento ali do LGBTQIA+. Tem tudo isso. Tem muito mais disso. Muito mais segmento do que representatividade geográfica, concorda? Você tem lá bombeiro, pastor, você tem um monte de gente... Por exemplo, Jaqueline Silva, Santa Maria. Aí sim. Mas aí seria uma deputada distrital mista, de base. De base. Mas é um exemplo minúsculo diante de uma... São poucos realmente que são igual então, você está falando. Esse exemplo que eu dei foi exatamente para corroborar o que eu estou falando. O eleitor tende a votar com o próprio umbigo. E o eleitor tem uma outra coisa. Ele não gosta de ser enganado. Se ele votou num sujeito que, do ponto de vista prático, ele avalia que o trabalho e o mandato dele não tenha sido bom, ele vira o drive e troca. Quantas vezes o eleitor de Brasília reelegeu governadores aqui, José? Essa foi agora Roriz e agora Ibanez. Só. E porque os dois tiveram governos parecidos, né? Obras, isso porque tiveram programas sociais. O eleitor do Roriz, ele tem uma marca. O Roriz, com todos os problemas e críticas que ele sofreu, o Roriz conseguiu dar dignidade, casa de pessoas, a dignidade, deu moradia para as pessoas. O Rodrigo Hollenberg, apesar de ter feito uma gestão do ponto de vista das contas públicas muito ordeiro, ele não conseguiu deixar uma marca. E aí o que o eleitor fez? Troca. Você lembra do final do governo tampão do Rogério Rosso? Que as pessoas andavam na rua, tinha mato de 2 metros. Não dá. Aí veio Agnello. O Agnello deixou lá o seu legado. Não foi satisfatório? Troca. Legadíssimo. O governador Ibanez aqui está fazendo um mandato do ponto de vista de obra, de infraestrutura, que as pessoas estão vendo. O eleitor tem aquela sensação, né? O meu dinheiro está sendo bem empregado, o meu imposto está sendo bem utilizado. Então, igual eu te falei, parecido com o do Roriz ali. Exatamente. Que então, mesmo com todas as críticas, o pessoal via. Mas tem que continuar indo bem até do ponto de vista visual. Você vê, a Brasília está muito bem cuidada, tem muita segurança, a segurança está arrumada, as coisas estão tem que melhorar um pouco na saúde, mas tem 3 anos pela frente, né?
Então, o desafio é enorme. Na saúde a gente vê que ele tá aí tentando mudar muita coisa. Agora sim, você falou de um ponto interessante que são as municipais. Aqui nós não temos as eleições municipais e a gente vê que nos estados já estão ocorrendo essa movimentação. Ano que vem vai ser um ano difícil para o governo Lula aprovar assim seus projetos, conseguir mudar o que eles estão querendo fazer, porque Brasília, ano eleitoral, a gente sabe como funciona. Eu acho que assim, a eleição municipal ela não vai interferir tanto nas votações do Congresso Nacional, porque a base não vai mudar e os deputados não vão mudar de opinião por conta da eleição municipal. Né? Então essa base que o governo está tentando ter e tentando consolidar, ela vai ser meio que flutuante. Mas o que eu acho que pode acontecer aí é, a depender do resultado da eleição municipal, com o advento de prefeitos, vereadores que não são tão alinhados, o governo pode sofrer alguns desgastes pontuais em municípios e cidades maiores. Então, é preciso avaliar o resultado da eleição para ver como é que a eleição municipal vai se reconfigurar. Mas, no ponto de vista do Congresso, eu não acredito que mude. Tá? Pode ser que mude uma ou outra relação de uma cidade com um prefeito que é de um partido de esquerda, ganhar um de direita, enfim, e aí muda-se um pouco. Mas, a grosso modo, os prefeitos e vereadores, eles precisam estar alinhados com os deputados da região, porque eles precisam de recursos e emendas destinadas para os seus municípios. Infraestrutura urbana, saúde, educação. Então, assim, é uma relação, José, que é uma relação que ela é muito entrelaçada. Você vê, eu acompanhei agora a eleição passada, cara. Tinha deputado federal se candidatando por um partido de esquerda que fazia dobrada com um cara que era da extrema-direita. E, assim, isso é a rodo. Então, a ideologia na hora da eleição não vale, o que vale mais é o pragmatismo ali regional, entendeu? E é muito interessante a gente, enquanto estudioso, acompanhar isso de perto, que você fica se questionando, fala, cara, como que tá acontecendo? Tem hora que você não entende mesmo. Verdade. Agora sim, Felipe, eleições municipais, você acha que vai ter uma influência forte para 2026? Acho que sim, porque é a prévia, né? É o termômetro ali, se realmente o Bolsonaro, como o pessoal tá dizendo aí, caiu, e se o PT se consolidou nessa ascendência, né? Nessa retomada da ascendência deles. Você tem toda a razão. É o termômetro, eu acho que é uma bússola importante para a gente tentar avaliar o cenário e o governo também observar o recado da urna, né? Na nossa concepção, enquanto profissional de comunicação, de ciência política, a gente gosta muito de se balizar com pesquisa, né, José? Que a gente fica falando aqui, mas a gente fica falando à toa, né? A gente estuda, acompanha, lê. A gente vê que o eleitor, muito embora a eleição tenha sido muito apertada, a eleição presidencial, o eleitor deu alguns sinais aí. Então, o eleitor tende a acompanhar mais de perto. A relação, a gente conversou aqui no bastidor, a relação entre o eleitor e o seu representante, a relação está muito próxima agora. Antes o eleitor ligava no gabinete de um deputado, de um senador, mandava um e-mail. Não, cara, hoje em dia o cara vai lá no Instagram do maluco e puf, pega no WhatsApp do cara e xinga ele, manda um áudio. Então, assim, a representatividade e a cobrança, elas estão muito mais fiéis. Então, isso aperta um pouco a classe política. O pessoal tem que se virar ali, porque se der mole, o outro vem e toma lugar, né, cara? Vamos dar uma pausa para a gente voltar para o nosso último bloco, a gente vai entrar nessa questão mais da assessoria política, que é a tua especialização aí, meu camarada, para o pessoal saber mais. Pessoal, voltamos já aqui com Café Expressão, que hoje recebe jornalista e pós-graduado e especialista em comunicação política. O cara é fera, Felipe Cabral. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta aqui com o Café Expressão, que nesta quinta-feira recebe o jornalista e especialista em comunicação política, Felipe Cabral. Meu amigo, você começou a falar de um assunto aí que eu já ia te perguntar, falei, deixa ele parar que eu vou trazer esse assunto já no próximo bloco. Hoje o parlamentar tá mais difícil ou mais fácil ele se comunicar com o eleitor? Eu acho que muito mais fácil, né? As redes sociais encurtaram o caminho aí dessa representatividade entre
eleitor e eleitorado, essa relação está muito próxima, muito aquecida, né? Conforme a gente disse aqui antes, o eleitor hoje ele está muito mais ativo, muito mais atento, acompanhando o mandato, principalmente naqueles assuntos que são mais nevrálgicos, né? Aqueles assuntos que têm mais polêmica. Você é a favor do aborto, da discriminação das drogas, você é a favor do casamento, enfim. O eleitor, a classe política está se rendendo muito ao clamor do eleitorado. E é muito bom isso. Político bom é quando o político sente o calor das ruas na nuca, né? Político confortável não vai dar o máximo, não. Quando ele sente a pressão, até recentemente, agora no começo dessa legislatura, teve nem foi pautado, mas teve uma discussão sobre o PL das fake news. E aí a extrema esquerda falava que era o PL um falava que era o PL da censura, o outro falava que era o PL da mordaça, e o outro falava que era da liberdade de expressão, da fake news. Surgiu várias narrativas. Só que é o seguinte, o projeto sequer foi pautado, houve um requerimento de urgência que foi a voto, mas que depois a coisa... Vários deputados foram para as redes sociais se manifestar de um projeto que nem estava na pauta, mas assim, por que foram manifestar? Porque estavam sendo cobrados. E eu acho que isso é muito bom. Político que fica em cima do muro, a tendência é que a carreira dele seja um pouquinho mais curta. Seja curta. Agora, assim, você olhando para o passado, você vê o político hoje mais bem preparado do que antes? Como é que você vê isso? Porque você já acompanha várias legislaturas, então você vê essa renovação constante aí que tem sempre em cada eleição, que gira mais ou menos disso, 48%, 50%, fica mais ou menos nisso. Você acha que hoje o político está mais preparado para atuar como político, ou ainda continua aquela coisa ali, realmente, igual você falou, só uma minoria? Eu acho que ainda é uma minoria que tem vocação e que é preparada, viu, Zé? A gente vê muitos representantes da classe política oriundos de movimentos de renovação política. Eu vou citar aqui 3 que me veio à cabeça agora, mas é o Renova BR, a RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, tem o Agora, enfim, tem vários. Esse pessoal que é formado por esses grupos tende a ser um pessoal mais preparado, tende a ser um pessoal mais vocacionado e que clama mais por profissionais técnicos na equipe, que isso é muito bom. Mas em contrapartida você vê aí ainda muitos políticos que não têm vocação, que chegaram a uma cadeira na Câmara dos Deputados, que não tiveram um histórico de vereador, de prefeito, de secretário municipal, de deputado estadual, que chegam aqui achando que vai fazer a diferença. E não vão. Porque não sabem como funciona isso aqui. Isso aqui é um mundo diferente. O Congresso Nacional é um mundo à parte. E eu não estou falando... Estou falando do ponto de vista de regimento interno, estou falando do ponto de vista de trâmite de matéria, de estruturação, de processo legislativo, dos meandros mesmo, de entender como é que faz. Muitos deles nem sabem que isso aí que isso existe, né? Que isso funciona dessa forma. E é tão triste o que eu vou falar agora, que muitos deles vão passar 4 anos aqui e não vão saber. Vai embora sem saber. Vai. Porque assim, equipe ruim, parlamentar não vocacionado, não está muito afim de pegar no... Sabe, no interior, fazer pegar no Guatambu ali, fazer o trampo. E aí essa é uma realidade, né? E assim, muito claramente, se você tiver deputados aqui que ficam 4 anos trabalhando pra caramba, mostrando serviço, fazendo o que tem que ser feito, legal, ele tá honrando o voto e não tá desperdiçando dinheiro público. Mas se o sujeito quiser ficar 4 anos aqui pegando leve ali, no piloto automático, fazendo pouco ou quase nada, ele faz também. A urna que vai julgá-lo, entendeu? Você acha que o eleitor, de fato, escolhe mal? Eu acho que o eleitor escolhe mal grande parte das vezes. Acho que se o eleitor olhasse um pouquinho mais, assim, com carinho, com um pouco mais de zelo, de atenção... E não é uma coisa excepcional, não. Vai no Google ali, pesquisa o candidato, pesquisa o histórico dele, o currículo, o que o cara fez, o que a mulher fez, sabe? Eu acho que seria tão mais fácil. A representatividade seria muito mais... positiva. A qualidade do voto, cara, voto custa. Campanha eleitoral custa caro. Agora, Felipe, a tecnologia, você acha que não ajudou a despertar o interesse do eleitor, assim, pela política? Porque a gente realmente ainda vê isso, muito desinteresse. Aqui no Distrito Federal, nem tanto, porque a gente, como você falou, o pessoal que é muito politizado. Mas, pessoal, vai no entorno para você ver. Eu acho que, assim... É claro, é nítido, assim, visível. O despertar da sociedade para políticos que têm grande reverberação digital, não necessariamente ele reverte em qualidade de legislativa e qualidade de mandato. Vou te dar um exemplo. Tem vários deputados
de vários estados que são celebridades e que são influenciadores digitais. Sim. O sujeito lá tem uma legião de seguidores no YouTube, no Instagram e tal. Se você pegar a produção legislativa desses fenômenos digitais, ela é pífia. Então, assim, o eleitor, ele vota no sujeito porque é famoso, porque falou isso, porque falou aquilo, porque é a favor de um, porque é a favor de outro, mas o cara não condiz com o voto dele no decorrer do mandato. Em contrapartida, você tem deputados, deputadas, senadores, senadoras que são menos, digamos assim, famosos. Badalados, né? Mas o sujeito faz um trabalho excepcional de base, de formiguinha, de operário. Sabe aquele cara que é o ferrinho de dentista ali? Sim. Que o cara tem lá, ele pega o relatório dele, ele vai pra comissão. Se ele tiver 12 reuniões no dia, ele faz as 12. E ele atende o eleitor, ele atende os segmentos, as associações. Então, assim... Eu trabalhei com uns assim. Então é um disparate. Eu acho assim... O sujeito pode até votar lá no cara que é famoso, que bota melancia na cabeça, peruca, enfim. Não é nada contra, cada um vota do jeito que quiser. Mas não necessariamente isso vai traduzir num trabalho de qualidade de excelência, infelizmente. Infelizmente. Agora, meu irmão, falando de você, como é que surgiu essa vontade de trabalhar com política? Me conte aí. Ah, José, trabalhar com política é o seguinte, ou você, é na primeira, assim, né? Ou você se apaixona de vez ou você detesta logo de começo. Então, eu tive uma sorte, né? Não estava dentro do meu cronograma isso. Como você, eu fiz comunicação social em jornalismo. Antes eu tinha feito um semestre de administração, não curti, não gostei, mas surgiu de vivenciar um pouco mais de perto. Eu fiz estágio na assessoria de imprensa da Anatel, na assessoria de imprensa do Banco Central, na assessoria de imprensa de alguns órgãos e tive a oportunidade de fazer um estágio dentro da Câmara dos Deputados do partido político. Aí foi o que floresceu. A cabeça deu uma... Sabe quando você é picado pela mosquinha azul da política? Assim, aí, cara, aí foi indo. E aí já são quase 20 anos aí dentro desse mundo aí que eu adoro, inclusive, né? Agora, falando desse mundo que você adora, me fala aí um pouco, falando de assessoria. Quais as habilidades de um bom assessor, meu irmão? Você que conhece bem esse assunto aí. Porque é difícil também. Eu falo agora, já fui assessor de imprensa por muitos anos, e agora que eu tô do outro lado como mídia, né? Como portal de notícia, eu vejo assim, assessores e assessores, tem muita gente que é muito bom, e ao mesmo tempo a gente vê muita gente ruim surgindo no mercado, muita gente que não tem noção do que é uma relação do assessor de imprensa com o jornalista, né? No meu caso, de um portal de notícias. Como é que você vê isso? Cara, primeiro que para trabalhar com isso tem que gostar. Porque se você não gostar do trampo, você não vai durar muito tempo. É muito triste constatar o que você falou, que é verdadeiro. Você vê gente que não tem vocação nenhuma. É triste falar isso. Você vê gente que acha que é uma coisa, que acha que é glamour, que acha que é importante, você tá no corredor do poder ali, você tá tomando um café com um com o outro. Cara, isso faz parte do dia a dia. Isso daí não é glamour. Você ficar esperando 3 horas sentado ou em pé na porta de uma reunião, isso não é legal. Só que o resultado disso você vai conseguir fazer um produto bacana, vender para um veículo igual o seu, emplacar o seu assessorado na imprensa, conseguir uma exclusiva, isso daí tudo faz parte do processo. Mas eu vejo que assim, você tem que gostar, principalmente de política, por óbvio, você tem que gostar muito de comunicação, né, dessa relação com a imprensa, e estar antenado com tecnologia. Se você não gostar desses três... E ter tempo disponível, né, meu irmão? O tempo é uma questão relativa, porque o tempo é full time. Quem trabalha com política, e eu vejo muita reclamação, foi bom você ter tocado nesse assunto, eu vejo muita reclamação, porque o deputado me ligou domingo, porque eu saí das 6 da tarde, eu fui pra academia e teve... Olha só, o mundo político, ele não dorme enquanto você está na academia. O mundo político não para enquanto você está no seu sábado e no domingo. As coisas acontecem. Então, assim, quem curte trabalhar com política, quem gosta desse rolê da política, precisa entender que você tem que estar de stand-by meio que o tempo inteiro. Por óbvio, você tem que, né, tem os limites da profissão, tem escalas, tem tudo. Mas você pode ser acionado a qualquer momento. O que você estava fazendo dia 8 de janeiro? Foi um domingo. Você estava com a sua família... não, você teve que produzir conteúdo, apurar, teu telefone não parou, você teve que ligar para um monte de gente, porque é assim. O jornalismo é assim. E a assessoria de comunicação política, ela está entrelaçada. Então, acho que tem que gostar, primeiro, gostar muito, segundo, se especializar, porque as pessoas acham que é uma coisa e chega lá, não entende nada, fica perdido. Muito diferente.
tem que entender minimamente dos processos legislativos, de regimento, de rito. Tem códigos da política, né? Você não pode ser um falastrão. Eu vejo muita... A gente vê aí nesse governo atual aqui, assessor que foi para estádio de futebol, andar de avião da FAB, criticando torcidas aqui. Tem que ser exonerado mesmo. Existe um rito. Se o sujeito é eleito, ele não tem que seguir um protocolo, um regimento? Cabe ao assessor também. Lógico, também. lógico. Você não pode estar mais se expondo, não. Agora, meu irmão, na tua experiência aí, qual é um dos principais erros aí dos políticos que eles cometem? Eu acho que um dos maiores erros que os políticos cometem atualmente é serem afoitos. Quererem sair na frente, querer capitalizar. Porque, assim, uma hora isso dá muito certo. Mas, na maioria dos casos, o tiro pode sair pela culatra. Então, assim, eu acho que se especializar, trazer gente experiente para os staffs, para as equipes, avaliar, muita reunião de planejamento. Você não precisa tomar a decisão em 5 minutos, 10 minutos. Você pode chamar uma reunião de emergência. O governo federal, quando acontece alguma coisa, tem o gabinete de crise. Você chama lá especialistas nas áreas técnicas, não só na área de comunicação, mas nas áreas que são caras ao que está acontecendo. Você precisa de ter gente que te apoie, que te ouça, que pondere, que divirja de você. O bom político, ele gosta de vários tipos de posicionamento dentro da equipe, até para ele ter o termômetro. Mas eu acho que, principalmente com as redes sociais, o político afoito, ele pode se perder no meio do caminho, entendeu? Então acho que o excesso de cautela, ele ainda é válido. Agora, meu irmão, pra gente finalizar, tu vai olhar para aquela câmera ali e tu vai dar a tua mensagem que você quiser. Aí fica à vontade. Toda sua. Primeiro eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar no podcast do meu amigo Zé Fernando Vilela. Isso né? aí. Fiquei muito feliz, lisonjeado aqui. Desejar muito sucesso. Obrigado, meu irmão. À sua carreira, aos seus projetos. Obrigado demais. E dizer que as pessoas que negam a política deveriam repensar, porque é da política que saem os bons resultados e é na política que a gente consegue construir uma sociedade mais igualitária, mais justa e mais solidária. Então, eu acho que acompanhar a política não deveria ser só uma exceção de poucos, deveria ser uma grande obrigação. Não só de 4 em 4 anos, né? Principalmente de 4 em 4 anos. Tem que ser todo dia. Verdade. A gente faz política todo dia. A gente já tá acostumado. Meu irmão, muito obrigado. Para mim foi uma honra receber você, que realmente eu falei aqui, pessoal, ele é uma fera nesse assunto de comunicação política, é uma referência, você é uma referência hoje para todo o pessoal que quer entrar hoje lá no Congresso de Assessoria de Comunicação. Sempre ver você ali como uma referência. Te parabenizo por isso, né? Tenho o orgulho de fazer parte aí do teu hall de amigos. Para mim é uma honra estar recebendo você aqui conosco, viu? E deixa tuas redes sociais aí, quem quiser acompanhar o trabalho do cara, porque ó, o cara, tudo que ele faz lá, ele pega lá e ó, faz um registro. Pessoal, quem quiser acompanhar, pode me acompanhar pelo LinkedIn, Felipe Cabral Brasília. Meu Instagram é Felipe Cabral _. E se precisarem também, manda um direct lá que a gente avança via WhatsApp. Aê! Beleza, meu irmão. Mais uma vez, muito obrigado, viu? E eu vou ficando por aqui, pessoal. Agradeço aqui o pessoal da Brasília Podcast por estar sempre aí conosco, o pessoal da nossa produção. E voltamos na próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.